Para quem não conhece a opção nuclear, ou em inglês Nuclear Option, no idioma de Washington, é um procedimento extremo no Senado, ou o último passo, né, o mais radical de todos os possíveis, e está sendo proposto ao Senado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump. Então, o filibuster. O partido minoritário, de acordo com as regras do Senado, pode atrasar a votação indefinidamente, pois para encerrar o debate sobre o assunto não são necessários 51 votos dos 100, mas sim 60. Mas é possível, de certa forma, contornar as regras e votar por maioria simples, ou seja, 51 senadores ou 50 senadores e o vice-presidente. E decidir que este caso específico pode ser resolvido por maioria simples, ou seja, não a maioria mínima, mas sim a maioria simples de 51 votos. Os senadores geralmente não gostam de fazer isso, porque esse é um dos principais obstáculos para o partido da maioria tomar todo o poder para si. E todos entendem que hoje o poder está com você, amanhã com outro, e por isso, no geral, não querem brincar com esse instrumento. Isso ainda serve como uma proteção, sim, em casos especiais. Esse é o direito da minoria e se chama filibuster. Os democratas aboliram isso para nomeação de juízes, estabelecendo assim um precedente. Depois disso, quando Trump chegou ao poder, ele colocou 3 conservadores na Suprema Corte sem o consentimento do Partido Democrata. Então, os democratas não gostaram nada disso? Não gostaram mesmo. Agora, os democratas tentaram mais uma vez, mas por outro motivo também, digamos assim, acabar com o filibuster. Mas por causa de 2 dos seus, ou seja, 2 democratas, Manchin e Sinema. Mas não deixaram, eles pararam. Então, a primeira metade de 26 vai mostrar se os republicanos vão manter o Congresso ou se ele vai passar para os democratas. E estes, naturalmente, vão começar novos impeachments, processos e enrolações. E se deixarem Trump fazer reformas, isso vai impulsionar a economia e o nível de vida. E, bem, os senadores democratas não deixam, eles fazem de tudo para tentar impedir e atrapalhar isso. E Trump quer acabar com o filibuster para aprovar certas reformas. Porque, então, bem, Sinema e Manchin estão pressionando o Senado para isso. Afirmam que os democratas já fizeram isso 2 vezes e farão novamente. Então foram eles que criaram, por assim dizer, o precedente para sufocar o livre mercado. Precisamos do direito de implementar reformas para trazer a América de volta aos nossos objetivos originais. E com o filibuster não conseguiremos fazer isso. Os democratas praticamente perderam o controle de todas as alavancas de poder no país, porque nós os expulsamos todos, aliás. Agora eles tentam derrubar a economia para sabotar a agenda de Trump. América em primeiro lugar, felizmente. No entanto, ao que tudo indica, a administração de Trump tem expectativas bastante altas para 2026. Dê uma olhada. Acho que veremos uma aceleração significativa na economia no primeiro e no segundo trimestre, e acredito que já estamos observando isso em muitos preços. Como disse, estamos reduzindo essa curva e o crescimento da renda real. Acredito que os americanos sentirão isso no primeiro e segundo trimestres, talvez em 2026. Graças aos planos emblemáticos do presidente Trump, será um ótimo ano para os americanos trabalhadores, para os mercados. Eu chamo isso de prosperidade paralela. A Main Street e a Wall Street podem prosperar, mas acredito que a Main Street terá um ótimo 2026. Se Scott Bessent estiver certo, então o mercado vai disparar, os preços vão cair e os salários vão subir. Aliás, parte do nosso problema são os 15 bilhões ou mais de pessoas que tiram empregos dos americanos. E para os americanos que perderam seus empregos, nós pagamos seguro-desemprego, vale-refeição, assistência financeira, assistência médica, ajuda com moradia e educação. Isso não significa necessariamente que tudo isso seja dado para a mesma pessoa ao mesmo tempo. Parte desses benefícios vai para aqueles que vieram para cá e não tem nenhum direito de estar na América, nenhum direito a esse dinheiro.
Ao mesmo tempo, os americanos pagariam muito menos impostos sobre propriedade, renda, estradas e escolas se não houvesse imigrantes ilegais. Os ilegais não pagam esses impostos, pois mesmo trabalhando recebem em dinheiro vivo, não de forma legal. Ou seja, um imigrante ilegal custa para nós, de 87 a 110 mil dólares por ano. Só na Califórnia, os gastos ultrapassam 31 bilhões por ano. No Texas, 13 bilhões. A educação das crianças de imigrantes ilegais no país nos custa 78 bilhões de dólares por ano. E, além disso, não é só o dinheiro. Isso ainda reduz o nível de ensino nas escolas dos Estados Unidos da América, porque chegou um monte de gente que não entende nada, nem inglês entende, que está atrasada, que precisa que tudo seja explicado, que não sabe se comportar, que precisa ser contida. Ou seja, em vez de ensinar os mais avançados, acabam ensinando os menos avançados. Despesas judiciais e administrativas com imigrantes ilegais chegam a 47 bilhões de dólares por ano. O atendimento custa 42 bilhões. No geral, estamos chegando a 200 bilhões por ano. E ainda não levamos em conta tudo o que deveria ser considerado livrar-se dos ilegais. Em outras palavras, isso também é uma questão financeira. Eu acredito que uma parte significativa da inflação que experimentamos nos últimos anos foi causada pelo fato de termos permitido a entrada de milhões de novas pessoas no país, sem ampliar o estoque habitacional e outros tipos de capital fixo. Certo, a verdade é que eles precisam morar em algum lugar, e se eles moram em algum lugar, esse é um lugar onde outras pessoas nos Estados Unidos não estão morando. E isso é um problema. E isso foi inflacionário. E eu acho que a mudança na política de fronteiras, a redução da migração líquida para zero, potencialmente até negativa devido às deportações que estão acontecendo, na minha opinião, é muito desinflacionária, porque é exatamente o oposto do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, pessoal, se vocês pensarem bem, isso é apenas bom senso. Cada um dos 25 milhões de imigrantes ilegais que chegaram a este país durante o governo Biden ocupa espaço e consome recursos. Eles elevaram os preços das moradias, aluguéis e produtos ao consumir alimentos. Tudo, absolutamente tudo. E, felizmente, agora temos dados econômicos para provar, além de qualquer dúvida razoável, o quão grande fardo econômico foram todos esses ilegais. Na verdade, todos esses ilegais inundando o país. Essa é uma das principais razões pelas quais a inflação se tornou tão astronomicamente alta na era Biden. Pois, novamente, cada imigrante ilegal compete com você por recursos como moradia, comida ou emprego. A entrada anual de mais de 5 milhões de imigrantes ilegais prejudicou nossa economia e fez a inflação disparar. E agora, quando todos esses imigrantes ilegais começam a ser deportados, nós realmente vemos a inflação diminuir e os preços começarem a se estabilizar. E ainda sobre a inflação. Primeiramente, se olharmos para a história da inflação, sim. Ocorreu que os democratas, sob Joe Biden, gastaram excessivamente, fazendo a inflação subir quase 10% e manter média de 5% em 4 anos. E isso criou uma situação em que, por exemplo, as taxas de hipoteca aumentaram. Então, o pagamento mensal comum da hipoteca quase dobrou. Uma sacola de compras que custava $400 por mês quando o presidente Trump deixou o cargo, agora custa 55. Em segundo lugar, Andy, professor, seja gentil e acompanhe, me parece que Ana. Refere-se à mercadoria para Moscou. Entendemos, sim. Parlamento, porque recebemos. Nós temos, presidente Trump, ela já cresceu cerca de 1.200. Sabemos que os preços ainda pesam, mas estamos diminuindo essa diferença rapidamente. Após as eleições, que aconteceram há menos de 2 semanas, a Casa Branca começou a reorientar suas prioridades da política externa para a política interna. Eu sei, Sean. Muitos dizem que tudo está caro, mas é preciso lembrar que é assim porque herdamos uma terrível crise inflacionária da administração Biden. Mas você já está vendo sinais de melhora. O preço dos ovos caiu bastante, o preço dos combustíveis caiu bastante, o preço da gasolina caiu bastante e, como sabemos, quando o preço dos combustíveis cai, isso começa a se espalhar por toda a economia. Mas isso também leva algum tempo.
Existe outro aspecto nisso, Sean, que considero o mais importante, pois quero muito que nossos jovens vivam com dignidade. Muitos jovens dizem que a moradia ela é muito cara. Por que isso acontece? Porque inundamos o país com 30 milhões de imigrantes ilegais que deveriam ter sido destinados aos cidadãos americanos. Além disso, não construímos casas suficientes nem para a população existente. Por isso, nós estamos tentando simplificar a construção de casas, não simplificar a construção de fábricas e coisas do tipo, para que as pessoas tenham bons empregos. Também estamos expulsando todos esses ilegais do país. Já estão vendo como isso está dando resultado? O preço da gasolina, na verdade, não mudou nos últimos 300 dias. Bem, só um pouquinho. Mas em 2026, espera-se um aumento na produção de petróleo nos Estados Unidos da América. A queda do preço por causa disso, de 3,10 dólares por galão, que é a média nacional agora, para 2,90 dólares por galão. É uma pequena mudança, 6%, mas o importante é que o preço do combustível está caindo, não subindo. Bem, isso é claro se não houver grandes guerras, catástrofes, conflitos ou eventos que sejam impossíveis de prever. Aliás, os Estados Unidos da América estão deportando imigrantes ilegais, o que também afetará a inflação e o preço da moradia, inflacionado por milhões de pessoas que não precisaram desse alojamento. Se falarmos das pessoas que deixaram este país pelo aplicativo CBP Home, daqueles que saíram voluntariamente e daqueles que foram ativamente detidos e deportados, o número deles ultrapassa 2 milhões de pessoas. Desde que a administração de Donald Trump chegou à Casa Branca, esse é um número incrível e recorde de pessoas que estavam aqui ilegalmente e que agora deixaram o país. E se pensarmos nas consequências disso, a quantidade de recursos que é liberada para se concentrar nos cidadãos americanos é impressionante. Esse é o bom trabalho que o presidente Donald Trump conseguiu realizar. Eu diria que até o final deste ano, o número de pessoas detidas, presas e deportadas vai ultrapassar 600 a 650 mil, e a esse número ainda se somam muitos que voltam voluntariamente para casa. Criminosos nós prendemos e deportamos, e as pessoas que vieram para trabalhar, mas não conseguem encontrar trabalho, se registram, recebem dos Estados Unidos da América $1.000 como auxílio, ou seja, nós pagamos $1.000 só para a pessoa ir embora daqui. E as passagens? Bem, lá, não sei, de ônibus, de avião, enfim, digamos assim, eles são levados para cá e eles vão embora. Como eles foram embora por conta própria e não os expulsamos, não gastamos tempo nem dinheiro. Sim, eles têm o direito de solicitar a entrada. E se precisarmos de trabalhadores, eles, digamos assim, entrarão aqui. O país vai deixá-los entrar, senhores. No próximo vídeo, vou falar sobre a nova Revolução Mexicana, que foi incendiada por Trump, sem a intenção de influenciar a política interna dos vizinhos, claro. Bem, assim como aconteceu com o Canadá, iniciando o processo de separação de 2 províncias do Canadá, como com os partidos europeus e de direita, dando-lhes força e determinação, assim também aconteceu no México. Dezenas de milhares de jovens dessa geração Z, como é chamada, foi às ruas. Principalmente nas capitais, mas também em outras grandes cidades, exigindo que o governo concordasse. Mas a proposta de Trump de limpar o país dos cartéis juntos... Antes eles não tinham a menor esperança, mas Trump deu essa esperança. Também, bem, na minha época, se eu contei, vocês provavelmente sabem, por volta de 73, 74, cerca de 50 mil cidadãos da Rússia saíram do país. Segundo um acordo de Kissinger, deixavam sair judeus, alemães e alguns poloneses em troca de 1 milhão de toneladas de grãos que a União Soviética precisava conseguir. Porque a fome estava começando simplesmente. Então, depois que essas pessoas saíram, de repente, começou a se espalhar pelo país que era possível, né? Ou seja, que havia uma saída. E quando parece não ter saída, ninguém faz nada, mas quando existe uma saída, mesmo que seja uma chance muito pequena, ainda assim existe uma opção. E aí tudo começou. Existe uma chance de liberdade, e isso teve um impacto na União Soviética. Bem, se não houvesse outros motivos, outras razões, é claro. Sozinho não, mas quando há vários juntos, é o que chamamos aqui de panela de pressão. Ou seja, começou uma pressão interna, por assim dizer.
uma luz distante no fim do túnel, mas há uma luz. E aí a juventude mexicana vê essa luz no fim do túnel, né? Como se tivesse rompido. O próximo programa será sobre isso no Fenomenal. Isso já não é mais um evento, é uma série de acontecimentos que estão acontecendo conosco e com o nosso vizinho do Sul. Se quiser receber conteúdo de qualidade, inscreva-se e ative o sininho. A porta da informação está aberta, vai se abrir, estará aberta e nós vamos aprender muito mais sobre o mundo do que apenas assistindo às notícias, ou como dizem, surfando nas ondas da internet. Até a próxima.